Meu nome é Vanessa Teles, sou arquiteta e urbanista. Sou especialista em inspeção, manutenção e recuperação de estruturas de concreto pela Universidade de Pernambuco. E sou mestre em Engenharia Civil pela Universidade Católica de Pernambuco. Eu utilizo o Promob desde 2010, quando eu comecei a trabalhar numa loja de planejados. E foi muito engraçado porque quando eu comecei a trabalhar nessa loja, eu fui entrevistada para entrar na loja, né? Fui entrevistada pelo dono da loja, não foi gerente, não foi vendedor, não foi nada. E aí eu lembro que na época eu era bem despreparada, né? Apesar de já ter alguns anos de formada, eu tava desempregada, né? Porque assim, a gente se forma e a gente fica totalmente aleatório assim no mercado. E eu fiquei, meu Deus, e agora? Aí eu lembro que minha amiga ligou pra mim e ela falou assim: Nessa, tem uma vaga na loja de planejados, tu vai querer? Eu disse: rapaz, não tô fazendo nada, tô desempregada, né? Vamos lá. Na entrevista, o dono, né, não era só dono de uma loja, era dono de várias lojas. Chegou pra mim, me entrevistou. Aí ele fez assim: Você sabe usar Promob? Aí eu falei: não sei nem o que é isso. Não tenho a mínima noção do que seja Promob. Mas se eu me explicar, pode ser que eu, né, comece a usar aí, vou aprender. Aí ele começou a rir, né? Acho que ele pensou: meu Deus, que menina é essa? Né? Totalmente aloprada. E aí ele explicou que era o programa que você utilizava lá para modelar, né, os móveis para vender naquela hora na loja, os planejados e tal. Eu disse: ah, tá certo. Não, mas isso aí eu aprendo. Aí eu lembro que ele perguntou assim: E por que você quer esse emprego? Aí eu simplesmente falei: porque eu tô desempregada. Né? Eu não tinha assim muito arrudeio não, de dizer: ai, porque eu vou crescer na empresa, não sei o que lá. É só porque eu tô desempregada. E acabou que acho que ele achou engraçado, né? Mas eu falei: ó, eu tô desempregada, eu moro em Olinda, vaga em Olinda, pertinho da minha casa, né? Eu sei que é segunda a sábado, então tenho total disponibilidade. Vocês precisam pra agora, eu tô totalmente disponível. Então, assim, eu tinha certeza que eu não ia ficar, porque se eu fosse ele, eu não me colocaria. Mas acho que naquele momento, ele estava precisando mais de uma pessoa que tivesse disponibilidade e coragem do que de alguém que realmente fosse super qualificado, né? Então, às vezes, o que eu falo muito é assim: muitas vezes você não tá tão qualificado, mas você tem coragem, você tá com aquela força de vontade, então você vai conseguir, independente de você ser o mais qualificado, né, para aquela vaga. Então, naquele momento, com certeza, eu não era mais qualificada. Mas como o rodízio de pessoas era grande e precisava de gente para, tipo assim, amanhã, e assim, amanhã eu tô disponível hoje, vamos embora. Ele me perguntou assim: Você já vendeu alguma coisa? Aí eu falei: ó, vendo Natura, Avon, vendo Randara, né, vendo várias coisas. Só nunca vendo imóveis. E aí ele começou a rir, porque assim, de fato, você vender um batom é muito diferente de você vender um projeto, né? Você vender um projeto, tá ali estão outros valores, né? E quando a gente fala de valor, não é só o preço. Eu lembro que na época eu fazia um quarto que tinha um guarda-roupa e uma cama e custava R$10.000. E aí, quando eu olhava pro orçamento, eu pensava: caramba, R$10.000 num guarda-roupa e numa cama, Deus me livre, nossa senhora, eu nunca ia comprar um negócio desse. Então, quando você acha seu produto caro, né, você mesmo não vai vender. Então, no treinamento, eles falavam assim: ó, você tem que dizer: olha, esse quarto maravilhoso, tá, custa apenas R$10.000. E aí a gente vai aprendendo técnicas de venda e tudo mais. E quando eu entrei na loja, foi bem engraçado, porque eu não sabia mexer no programa. Eu ficava lá atrás, né, aprendendo a mexer no programa, porque, na verdade, eu entrei para render as meninas que estavam lá na hora do almoço. E não tinha ninguém para ficar lá. Aí eu fiquei lá, né, meio que para não ficar sem ninguém só. Então eu ficava lá atrás no computador estudando Promob sozinha. E quando as meninas tinham um tempo, que era pouquíssimo tempo, na verdade, eu ainda perturbava elas e elas me ensinavam também bastante coisa. Foi o que me salvou, né? E daí eu comecei, aprendi a gostar de Promob daí, da loja, né? E eu vi que era um programa prático. Eu sempre tive muita dificuldade em 3D. Os 3Ds eu achava, assim, muito complicado e cheio de camada disso, camada daquilo. Meu Deus, não tô entendendo nada. Esse programa não é pra mim. E quando eu vi o Promob, eu achei fácil. Eu não achei um programa, assim, intuitivo, né? Tipo, ai, comecei a mexer, poxa, plim, tá barotando. Não achei. Mas achei um programa fácil. E comecei a
como eu tinha que utilizar para a loja, eu comecei realmente a praticar. E no que você começar a praticar, você começa a gostar também, ou não, né? Eu brigava muito com o programa, porque eu não sabia mexer, então fica móvel voando, coisa para cima, coisa para baixo. E no início é um inferno, né? Acho que todo programa que a gente mexe é assim, horrível. Mas você vai ganhando prática, vai adquirindo assim aqueles macetes e vai começando a gostar. Então, a partir daí eu comecei a gostar do Promob, fui para Salvador, fiz um curso, na época só tinha lá, não tinha isso de curso AD, curso remoto. Já existia, mas na Promob não tinha. Eu acho que isso evoluiu muito após a pandemia, porque eu já vinha tentando há muito tempo ser oficial Promob e não tinha conseguido. E eu só consegui isso após a pandemia, que foi quando eles facilitaram também para essa questão do profissional autônomo, né? Mesmo sendo empresa, mas a microempresa conseguir também ser representante oficial deles. Mas há muitos anos eu havia tentado e não tinha conseguido, e só consegui agora, em 2021, ser oficial. Mas eu já ensino Promob desde 2016, foi quando eu fui ensinar em Rondônia, e os alunos solicitaram que, assim, eles souberam que eu ensinava, a Rádio falou, que eu ensinava Promob, e eles ficaram, professora, eu quero aprender essa, então vou montar um curso. E montei um curso, né, de Promob. Então, desde 2016 que eu ensino Promob, porém a gente é oficial desde 2021, tá? Então, somos as únicas em Pernambuco, as únicas representantes da Promob oficial. Então, hoje a gente dá certificado oficial, hoje a gente dá para o nosso aluno 60 dias de licença gratuita. E eu ensino no curso o quê? O que eu realmente utilizo em meus projetos, porque como eu utilizo o Promob desde 2010, eu vejo que tem muitos cursos que também ensinam muitos comandos, muitas coisas que não são úteis. E eu sou muito prática, né? Eu digo que eu sou uma arquiteta mais com pezinho na engenharia, como eu fiz pós-engenharia, mestrado em engenharia, eu tenho muito pezinho na engenharia. Então eu gosto muito de, poxa, tem ali, sei lá, 500 comandos, mas com 100 eu consigo fazer meu projeto, modelar, renderizar e vender. Então, eu não preciso ensinar meu aluno 500 comandos, coisas que ele não vai utilizar, tá? E como eu sou professora universitária desde 2014, isso também facilita muito, né, a questão da didática, porque a gente vê que, assim, tem pessoas que ensinam o programa, né, ensinam bem, ok, mas não são professores, então, tem uma dinâmica diferente. Quando você é professor, a dinâmica que você aprende em sala de aula, como eu já ensinei, presencial, ensino remoto, né? Eu lembro que em 2016 eu fiz um curso na Universidade Católica de como ensinar remotamente. Era um curso para você aprender a ser professor EAD. E naquela época, né, a gente nem pensava, né, que ia ter uma pandemia, que, né, o mundo ia parar, aquela confusão. Mas minha amiga comentou desse curso, eu achei muito interessante. Aí eu pensei, poxa, eu vou fazer, né, o curso de como você ensinar a ser um professor EAD. E quando eu fiz esse curso, eu percebi que quando a gente ensina e quando a gente estuda online, não é tão mais fácil quanto eu achava. Eu achava que, online, remoto, qualquer um ensina, qualquer um aprende. E não é assim, né? Na verdade, o aluno ele tem que se dedicar também um pouco mais, né? Às vezes até bem mais, e o professor também. Porque a gente não perde aquele tempo de vai para a sala de professor, volta, organiza equipamento. Não, quando a gente ensina em casa, que a gente ensina remotamente, efetivamente são 3 horas de aula. E na faculdade, não são 3 horas efetivamente, né? Porque a gente tem que esperar o aluno chegar. Então, vai aí mais 15 minutos ou mais meia hora para arrumar equipamento. Depois chegam e aí querem ir embora mais cedo. Então, acaba que remotamente, tanto o aluno quanto o professor, ele tem que ter uma entrega maior. E naquela época eu percebi isso. Porque eu ia, né, para a faculdade e eram 2 horas de ônibus indo e voltando. E nessas 2 horas eu tinha que ler todo o material, porque o professor agendava as reuniões online e aí a gente, naquele horário, tinha que estar lá para participar, né, dos debates, das coisas, tinha as avaliações e tinha muito material para ler. Então, assim, eu acho que essa questão de você ser preparado também, ser professor, também já conta para você também fornecer, né, o melhor para o aluno. E é isso que eu venho buscando, sempre me atualizar, sempre estar fazendo projetos mais para ensinar do que, digamos assim, porque eu amo o projeto. Não, eu gosto de projetar, né? Claro, eu gosto de ver meus clientes satisfeitos, mas a paixão é o ensino. Então,
toda vez que eu faço um projeto, eu penso, o que é que eu estou aprendendo ali? O que é que eu vou poder ensinar para o meu aluno? E isso também vai muito para o Promob, né? Quando eu ensino o Promob, eu não ensino só o aluno, esse comando você vai subir a parede, esse comando você vai e tal. Não, ali eu sempre também comento em relação à ergonomia, né? Em relação a o que é que o aluno tem que estar atento, porque ele está projetando móveis, assim. Se o cliente está projetando um móvel com você, ele não quer um móvel já pronto de loja, porque se ele quisesse um móvel pronto de loja, ele não ia fazer um projeto com você. Ele quer um projeto que atenda às necessidades pessoais. Então, você tem que observar, né, nesse ramo de arquitetura de interiores, a gente tem que observar muito a necessidade individual de cada cliente, o sonho. Se ele coleciona relógio, se é o que eu digo assim, eu brinco. Se você vai fazer um guarda-roupa para a Joelma de Calypso, né? Você vai ter que medir aquela bota dela, né? Então, cada bota vai ser lá um tamanho. Não adianta você colocar uma sapateira que você viu no livro, que era de 17 a 25 centímetros, que a bota de Joelma não vai caber ali. Então, não é só ver o livro, né? Você tem que ver o livro, tem que ter referência, mas também você tem que ter a sua noção. Saber atender aquela necessidade individual do cliente. Então, no livro está dizendo isso, então isso aqui é o mínimo. Mas o meu cliente, ele pede X coisa, tá? Então, aí eu venho assim muito nessa jornada. E hoje eu ensino o Promob porque realmente eu aprendi a gostar. Briguei muito com o programa e por brigar muito, eu sei também... vamos dizer assim, as dificuldades que os alunos têm, né? De, poxa, professora, esse móvel tá voando, isso aqui tá acontecendo, porque tudo isso aconteceu comigo. Era móvel voando, era móvel em outro plano espiritual, né? Porque, assim, ali não estava. Foi perder projeto, porque, querendo ou não, quando a gente é estudante, a gente não tem dinheiro. Então, a gente vai atrás, né? Querendo ou não, daqueles sites mais genéricos, do programa genérico, né? Pra não dizer outra coisa. E... Eu digo o pessoal da Promob, já usei sim o genérico lá e tal, mas é horrível, perde projeto. Então hoje eu digo ao aluno, não faça. Se você tem condições de pagar, minimamente, pague o programa original. Porque o programa que não é original, você não tem suporte, você perde projeto e dá muita inconformidade, dá muito problema. A partir do tempo que eu peguei, assim, comecei a usar o programa original, eu vi a diferença que é. E a gente precisa otimizar nosso tempo, a gente precisa que as coisas funcionem, né? Se eu pego um programa que não é o programa original e ele não tá funcionando bem, e tá ali uma coisa que ia passar 10 minutos, eu tô passando 2 horas, então, assim, eu não estou na vantagem, né? Porque a gente acha que, assim, não tô pagando, eu tô na vantagem. Então, não é bem assim, tá? Então, é sempre bom também você avaliar algo que funciona, algo que você tem suporte, algo que realmente está sempre sendo atualizado, né? Porque sempre chega novidade na ferramenta. Eu digo que a Promob é uma ferramenta muito boa, porque cada ano eles vão evoluindo. É um programa que é utilizado em loja de planejados e modulados. Então, é um programa que eu digo é para vender, tá? Hoje, o problema do aluno de arquitetura e design de interiores é o seguinte, o aluno chega no primeiro período querendo aprender a fazer um 3D bombástico. Então, o aluno vai ali brincar de fazer o 3D e tal, e ele consegue, porque se dedica e faz um 3Dzão top. Não estou dizendo que é ruim, não, isso é massa, também à frente, né, do que o tempo da gente em faculdade. Mas isso, gente, não é o fundamental, tá? Ser arquiteto não é só fazer um 3Dzão. 3Dzão, eu digo que qualquer pessoa que treinar o programa 3D, ele vai fazer. Mas para você ser arquiteto, o diferencial é o seu projeto ficar bom. Então, será que assim, você está entregando o 3Dzão ou está entregando o projetão? Né? No caso, a minha meta não é entregar o 3Dzão. Eu digo que se o aluno está procurando porque ele quer um 3D ultra realístico, que o cachorro vai latir, né? Que a pessoa vai ali cortar os legumes, não é com o Promob. Mas se ele quer um programa para ele vender os projetos dele, né? E que o cliente vai entender tudo que está ali, gente. Não se preocupe, porque ele vai entender, ele vai enxergar o seu 3D e vai entender tudo que está ali. É o Promob. Então, eu adoro o Promob. Por quê? Porque eu vendo meus projetos. Eu faço ali um render que vai demorar 2 a 3 minutos, eu não preciso demorar horas. Vai ficar ultra mega realístico, cachorro latindo, cliente passeando, gente na rua? Não, não vai. Mas o cliente vai entender,
quer que tá ali no projeto dele, vai. Então, show de bola, vende meu projeto pro próximo cliente. É assim que funciona. Na loja, a gente tem que fazer as coisas na hora, né? Eu lembro que na loja o cliente chegava com a planta e a gente tinha que modelar o 3D e já ir desenrolando o projeto na frente. Então, pensa na pressão, a pessoa chegar e dizer, ó, eu quero minha cozinha assim, e você ir fazendo. E na época era muito engraçado, porque eu não sabia mexer, e aí eu dizia, olha só, o sistema tá com defeito. Gente, pelo amor de Deus. Eu dizia, o sistema tá com defeito, então não vou conseguir entregar seu projeto hoje. Esse computador não estava funcionando, nem ligava, né? Às vezes eu ligava o computador e nem abria, que era pra ele ver que não tava nem abrindo. E eu tinha que me virar nos 30. Eu dizia, amanhã você passa aqui, depois de amanhã, que era pra eu ganhar tempo, porque eu não sabia nem mexer no programa, como é que eu ia modelar o programa na frente dele e começar a colocar as coisas dentro, né? Como a gente faz com o cliente. Eu sei, meu Deus do céu, nunca vou conseguir fazer isso. Mas consegue. Depois de muito treino, eu já estava fazendo. E aí são vários erros e acertos, né? Que a gente também tinha muito treinamento na loja em relação a o que a gente não deveria fazer, né? Por exemplo, colocar um paneleiro de madeira ao lado do fogão, sem um montante de granito, que aí isso pode causar incêndio. E aí foi engraçado, porque eu tinha acabado de fazer um projeto assim, ele já estava montado, e eu fiquei, agora é rezar para não incendiar, né? Porque são erros que a gente vai cometendo, e a gente vai aprendendo, não tem jeito. Tem coisa que é mais na prática, ou então você tem alguém para ensinar. Então é por isso que eu resolvi realmente, como eu gosto de ensinar, então vou ensinar os meus alunos a não cometerem os erros que eu cometi, né? Então você não precisa rezar para cozinha do seu cliente não incendiar, porque eu tô aqui para te ensinar o que é que vai funcionar ou não. Então é como eu falo, não é só comando, não ensino só comandos no meu curso, eu também sempre dou uns toques, olha, faz isso para funcionar melhor. Como é a questão de triangulação de cozinha, funcionamento de cozinha, pode ser triangular, pode ser linear, de que forma. Então, sempre alguns comentários que são bastante técnicos eu vou fazer no curso. Então isso vai ajudar bastante meus alunos e com certeza vai ser um diferencial para eles. Tenho já vários alunos que fizeram curso comigo que hoje estão trabalhando em loja e falam, aprendi ProMob com a professora Vanessa. Então, eu acho engraçado que eles falam, professora, eu consegui um emprego na loja de planejados e tal. Eu disse, e aí, como é que foi? Não, quando foi na entrevista, eu disse, olha... Aí perguntaram, você sabe ProMob? Sei, aprendi com a professora Vanessa. Então, hoje, muitos alunos meus estão também arrumando empregos em lojas planejadas, moduladas, ou fazendo seus projetos também, né, como autônomos, e ganhando o dinheiro deles. Eu acho que é isso que é importante. A minha meta é essa, que o aluno ou se empregue numa loja de planejados e modulados, ou ele faça os projetos dele como autônomo e consiga vender, consiga produzir. Porque nem todo mundo tem um escritório, tem assim uma estrutura, né, que possa ter uma pessoa para fazer 3D, uma pessoa para detalhar, uma pessoa para medir, tal. E principalmente quando você começa do zero, você começa de baixo. Você começa sozinho ou se junta com uma ou duas pessoas. Não tem aquela mega estrutura de, poxa, chegou agora uma alta demanda. Então, vamos mandar isso daqui para o cadista, vamos mandar esse daqui para o cara que mexe com Revit, vamos mandar esse daqui para o cara fazer um 3Dzão e esse aqui tudo detalha. Não, geralmente, você vai medir, você vai projetar, você vai detalhar, você vai fazer o briefing com o cliente, você vai fazer tudo. Então, tem um programa que vai facilitar a tua vida, que facilite a tua venda, né? Porque a gente também precisa vender, eu acho que é tudo de bom. Então é por isso que eu, assim, hoje ensino ProMob e visto a camisa da ProMob mesmo, né? Eu digo que visto tanto que não é a ProMob que me paga, sou eu que pago, né? Pra ser licenciada pela ProMob, porque eu sei que vale a pena, eu sei que compensa e que, assim, pra mim, sempre eu vendo meus projetos por ele. Então, eu quero que o aluno venda também e consiga aí ter uma boa cartela de cliente, um bom andamento ou no escritório dele, ou como autônomo.